A graça e a paz, amados. Muito feliz de estar aqui hoje compartilhando a palavra com vocês. Para mim é uma honra. E é muito gostoso estar pregando em português depois de muito tempo. Fico feliz. Estava numa cidadezinha do Quebec hoje, chama Lachute, bem bonitinha. A gente vai nas igrejas presbiterianas, prega para 15, 20 velhinhos. E aí você chega numa igreja do seu povo, com gente bonita. É muito bom estar aqui. Muito bom estar falando em português. E eu agradeço o convite, viu, Cleidemir? Muito obrigado. Vamos ler a palavra de Deus hoje. Eu escolhi 2 versículos, 2 textos bíblicos. Um está em Gênesis, no capítulo 3, de versículo 21 a 24. Vamos ler esse primeiro. E eu tenho ali na tela para você também, se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema. Está já ali na tela para você. Diz assim, Gênesis capítulo 3, 21 a 24. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também o fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Nosso segundo texto, um texto do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versos 22 a 28. Lucas 13, versos 22 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra e nós te damos graças por ela, meu Pai amado. Ensina-nos, Senhor, nos orienta nessa noite, conversa conosco, meu Pai, para que nós possamos entender mais os teus desejos para a nossa vida, meu Pai amado. Nos abençoa no nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor me apresentou, meu nome é Silvio. Eu vim para o Canadá para estudar na Faculdade Presbiteriana de Montreal. Graças a Deus, há 2 semanas atrás, eu submeti o meu último trabalho. Então agora é graduar. Foi uma luta, mas acabou. Então agora vamos ver o que Deus nos aguarda. Ali está minha esposa e meus 2 filhos, o Gabriel e o Pedro. Esse é o dia que nós saímos do Brasil há 2 anos atrás, ali no aeroporto de Guarulhos. Né? Gabriel tem 21 anos hoje, o Pedro tem 17, aí eles tinham 19, 15, agora estão com 21 e 17. Se tiver alguma mocinha solteira interessada na casa, a minha esposa vai estar recebendo os currículos ali. Você pode passar e deixar com ela. Os meninos bonitos, hein? Olha só. Cara do pai, não é? Esse texto de Gênesis é um texto muito interessante. Porque esse texto diz sobre o dia que
que Adão e Eva estragaram as coisas para nós. Foi o dia que eles foram expulsos do Éden. E aí, amigo, nós fomos expulsos junto com eles. E é interessante que começa o texto dizendo ali que o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Até aquele ponto ali, não existia maldade. Até aquele ponto ali, a gente só conhecia o bem. Mas a partir daquele momento, a gente passa a conhecer o bem e o mal. Imagina, por exemplo, que você está ali na rua e chega alguém para você e fala assim: oi, meu nome é fulano de tal, posso ser seu amigo? Como é que você reagiria com aquela pessoa? A gente fica meio assim, né? Por que a gente fica meio assim? Porque nós somos conhecedores do bem e do mal. Não sei se na sua família tem uma dessas, mas na minha tem aquela tia, né? Que você fala assim: tia, a filha da vizinha está grávida. Não, perdão, filha da vizinha vai casar. E ela fala: engravidou. Tá grávida. Quem que fez isso com ela? Não, tia, vai casar, vai, né, normal. Tia, sabe aquele menino que trabalha lá no meu trabalho? Pois é, ele tá lá na igreja agora. Ixi, aquele lá vai durar 2 semanas. Não é assim? A gente tem esse senso de desconfiança. Mas até aquele ponto ali não existia esse problema. Até aquele ponto as pessoas não conheciam o mal. Só o bem. Só aquilo que vinha de Deus. E aí continua ali Gênesis dizendo assim: agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão, tome também o fruto da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. Donde? Essa é das antigas. Que versão que é essa? Que não lembro. E o expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden, querubins armados com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Estava expulso. E pior, a partir daquele momento, Deus diz o seguinte: agora ele tem que trabalhar a terra para poder comer. Não sei se vocês sabem, mas a palavra hebraico, da onde vem o nome Adão, significa terra, Adamá. E agora Adão vai ter que trabalhar a Adamá para poder viver. Você viu só que coisa difícil? Eles foram de aposentados já, né? Para ter que trabalhar. Diferente de nós brasileiros, né? Que a gente trabalha para depois continuar trabalhando, que acabou a aposentadoria. Não tem mais. Mas que triste realidade. E mais interessante que agora, Deus coloca anjos no portão do Éden. E tem uma espada lá, que ela é flamejante, ela fica assim, ó. Isso quer dizer o quê? Esse portão aqui está fechado. Aqui não dá mais. Ninguém volta por esse caminho aqui. O anjo não vai deixar você passar. E aí a gente vai para o texto de Lucas. Jesus está a caminho de Jerusalém. E a gente sabe o que vai acontecer com ele lá. Mas no caminho, ele está passando nas igrejas. Está pregando nas igrejas. E ele ia ali de localidade em localidade. Até que alguém chega lá e fala assim: Senhor, é verdade que só poucos é que serão salvos? Agora, Jesus é um camarada interessante. Jesus, ele não sabe responder sim ou não. Vocês já perceberam isso ou não? Né? Imagina naquela época se você está recebendo Jesus na sua casa, por exemplo. Você chega e diz: oi, Jesus, senta, por favor, né? Fica à vontade. O senhor gostaria de chá ou café? Né? Aí Jesus, em vez de dizer chá ou café, ele responderia alguma coisa do tipo: o que é o chá e o café, senão o extrato da criação do meu pai? Ah, 2 açúcares? A palavra de Deus é doce como mel. Difícil conversar com Jesus, não é verdade? Porque ele tem essas respostas complicadas.
Ele podia ter dito assim, sim, não, poucos serão salvos, muitos serão salvos. Mas, no entanto, ele diz assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando você olha essa passagenzinha aqui no grego, eu selecionei aquelas duas palavrinhas ali, porque elas são interessantes. Esse esforcem-se, no grego, ele é a mesma palavra, é a mesma base da palavra que nos dá a palavra agonia. Agonia. Você sabe quando você quer correr, e aí chega um momento que você não consegue correr mais? Que para mim hoje em dia é mais ou menos 100 metros. Não passa disso. Mas sabe aquela, quando dói mesmo e você não consegue mais? Esse é o esforço que você tem que fazer aqui. Não é aquele esforço do começo da corrida. Aquilo ali todo mundo está forte, né? Mas é aquele esforço assim, a hora que você não consegue correr mais, e aí começa a doer tudo. Esse é o esforço que você tem que fazer. E no final ali diz assim, ó, pois muitos tentarão entrar e não conseguirão. E a palavrazinha ali do grego é a palavra que nos dá a palavra dinâmico. Mas não no sentido de dinamismo, mas no sentido de força. Eles não terão força para fazer isso. Eles vão tentar, mas eles não vão conseguir. Então se esforça. Se esforça de verdade. Porque muitos tentarão. E vocês não conseguirão. E alguns de vocês não conseguirão. E logo em seguida ele diz uma coisa muito interessante ali também. Ele fala... Espera aí, eu repeti o slide? Repeti, né? Tá certo. Então é esse aí. Ah, não. Eu não repeti, não. É que eu sublinhei uma outra coisa ali. A porta estreita, tá vendo? Agora eu lembrei. Por que eu fiz isso? Porque os pregadores, quando eles aproximam esse versinho aí da Bíblia, eles têm dois tipos de mensagem que geralmente é pregada. A primeira é do se esforce ali, né? Faça uma força. Vá em frente, né? Não pense que é fácil. Dá duro. Busca lá. Como eu disse, né? Aquele esforço como se fosse agonia. E tem outros que eles já usam aquela parte lá, porque muitos tentarão e não conseguirão. Então você usa aquela mensagem. Gente, vamos, que está em tempo ainda. Vamos agora, vamos enquanto você consegue, vamos enquanto dá tempo. Luta para isso, se esforça para isso. Porque ainda está em tempo. Mas eu resolvi diferente, eu resolvi falar da porta estreita ali para vocês. Da porta estreita. E essa é uma mensagem muito interessante, porque não é a primeira vez que Jesus faz uma referência à porta estreita. Todo mundo sabe da regra de ouro, da Golden Rule. Como é que fala em francês, Golden Rule? Não lembro também. Mas sabe aquela coisa do faz para você o que você gostaria? Como é que é? Faz para os outros o que você gostaria de fazer para você. Não é isso? Está lá em Mateus 7. E logo em seguida, que ele fala isso para as pessoas, olha, faz para os outros aquilo que você gostaria que seja feito para você. Ele diz assim também, só pela porta estreita se pode entrar no céu. A via para o inferno é larga e a sua porta é ampla bastante para todas as multidões que escolheram esse caminho fácil. Mas a porta da vida ela é pequena e o seu caminho é estreito e poucos o encontraram. Essa é a mensagem. Minha avó, na sala da casa dela, tinha esse quadro aí. Alguém já viu esse quadro antes? Não? Hã? Só minha avó que tinha? É? Tinha também, né? Esse quadro é interessante, porque de um lado, você está vendo que tem um caminho mais largo. Vou aproximar aqui mais para vocês verem. Um caminho mais largo ali do lado esquerdo, tá vendo? Esquerdo meu, né? Para vocês é para lá? Para cá, não sei.
esquerdo, né? E pro lado direito tem uma escadinha lá. Vocês estão vendo ou não? Esse quadro é muito interessante, porque eu me lembro assim que eu ficava ali enquanto criança, né? E eu ficava olhando para esse quadro. E tem uns versículozinhos bíblicos embaixo de cada coisinha lá, ó, dos pecados. Tá vendo? Quadrinho muito interessante. Eu, pensando nesse sermão aqui, eu lembrei desse quadro, eu falei, vou trazer pro pessoal. Você pode ver que o caminho largo tem alguns indícios lá, ó. Tá vendo lá na seta? O cara tá sendo assassinado lá, olha, estão dando tiro nele. Tá vendo? Tem essa aqui, ó. Vocês conseguem ler o que tá escrito lá, não? Loteria. Loteria, não pode jogar não, irmão. E aqui, ó, mais interessante de tudo é essa daqui agora, ó. Vocês estão vendo ali um cara pulando a janela? E eu acho que eu perguntei isso aí pra minha avó, ela falou, não, ele tá entrando pra roubar, meu filho. Ai, que velha ligeira. Porque eu, como conheço o mal, eu fico pensando em outras coisas, que vocês não sabem o que é também, porque vocês são tudo crente. Mas eu, nessa época aí, fico pensando em camarada pulando a janela. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas é uma mensagem muito interessante. E eu fiquei pensando nisso daí. Nessas imagens da porta estreita, da porta larga. E eu comecei a pensar um pouquinho da minha vida. Eu, quando era criança, essa minha avó aí era evangélica, mas ela veio depois. Ela era uma avó que veio depois. Mas a avó antes dela, essa é a avó que eu conheci, né? Mas a avó antes dela, que foi casada com meu avô, que é a mãe da minha mãe de verdade, diz que ela era uma mulher maravilhosa, uma mulher assim fantástica. Carmela Ribas, uma espanhola. E disse que essa minha avó, uma semana lá, apareceu um pessoal lá que não tinha trabalho e ela hospedou uma família inteira na sala da casa dela. Coisa incrível, uma mulher com um coração enorme. Nós somos de uma cidadezinha pequena e numa época que você tinha opção da igreja católica, onde o padre muitas vezes não dava atenção, porque a cidade inteira era católica, geralmente. E os protestantes eram muito fechadinhos, né? Difícil de entrar, cidadezinha pequena. Um belo dia bate um senhor lá com uma religião nova na porta da minha avó, chamada Espiritismo. Alguns de vocês devem conhecer. E ele não só conseguiu trazer a minha avó, mas como todos os meus tios. E hoje o lado da minha mãe inteiro assim, é de espíritas, inclusive a minha própria mãe, e a minha irmã, e as filhas da minha irmã. E o Espiritismo, caso você não conheça, o Espiritismo é uma religião que ela mistura cristianismo, mistura comunicação com os mortos, né? Alguém pode capitalizar uma pessoa que já se foi e escrever uma carta para você. E ele também tem uma crença muito antiga, chamada a crença na reencarnação. É uma crença que não é só do Espiritismo, né? Se você já viu aqui em Montreal aqueles judeus ortodoxos, aqueles que se vestem todos de pretos, com um chapeuzinho, eles acreditam em reencarnação. Os hindus, se você já viu aquele pessoal de turbante, os Sikhs, eles também acreditam na reencarnação. Os budistas acreditam na reencarnação. Todos eles acreditam na reencarnação. A reencarnação ela é uma crença interessante, porque ela tem um certo apelo. Qual o apelo? Vou explicar para você. Ela explica algumas coisas que, com o cristianismo, é meio difícil de explicar. Não sei se vocês se lembram de uma cantora brasileira chamada Vanusa, mas ela uma vez perdeu uma filhinha na piscina da casa dela. Uma criancinha. Isso é muito difícil. Eu fico imaginando assim, o dia que eu tiver uma igreja abençoada, igual essa daqui, se isso acontecer, se essa tragédia acontecer conosco lá, e uma mãe chegasse em mim e perguntasse assim, nossa, como é que Deus tirou o meu bebê de mim? Quanto difícil seria responder isso daí. E o Espírito tem aquela resposta boa, não? É que a gente reencarna, e a tua filha faltava só um pouquinho. Só um pouquinho. Então ela veio um pouquinho aqui e já resolveu.
Percebe o apelo, não? Tem outras vantagens mais, né? Se você é rico, se você é pobre, se você não pode andar, se você tem alguma doença. É tudo frutos de vidas passadas. Mas essa não é a mensagem aqui. Não é a mensagem aqui. A mensagem aqui diz o seguinte: quando o dono da casa se levantar e fechar as portas, os 6 ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Essa é a mensagem. Nada aqui sugere que, olha só, vocês não vão poder entrar agora, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, que tá tudo certo. Volta lá, né? Não vai na igreja reformada, não. De repente vira espírita que você vai mais rápido. Essa é a mensagem aqui. Perdão, essa mensagem não está aqui. Gente, antes que vocês se sintam desconfortáveis, porque talvez alguns de vocês, nós somos brasileiros e é uma religião expressiva no Brasil. Então talvez você tenha sido espírita, talvez você é espírita hoje, não sei. Eu não estou falando mal, tá? Não estou falando mal, não. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Eu amo minha mãe, eu amo minha irmã, logicamente. Eu amo minha família, meus tios são pessoas maravilhosas, eu garanto para vocês. Eu ficaria muito feliz se um dia eu chegasse no céu e eu tivesse errado. Se eu chegasse lá, tivesse todo mundo lá. Oi, tio fulano, oi, tio ciclano, eu ia ficar maravilhado. De verdade. Espero que isso aconteça. Todavia, não é essa mensagem que eu posso ensinar, porque ela não está aqui. E tem uma ali no finalzinho tem uma coisa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem dentro da casa, ali estarão Abraão, vai estar o Isaac, vai estar o Jacó, vai estar todos os profetas do reino de Deus. O pastor Claudemir vai estar lá também, Cleidemir. Mas alguns serão excluídos. Já rangeram o dente? Já passaram o frio de Montreal aqui em fevereiro, quando você sai lá fora? Fala, não, vai ser rapidinho que eu vou jogar o lixo, mas eu vou lá e volto. E o negócio congela assim, que o teu dente bate. É essa imagem aqui. Porque o dono da casa vai dizer, não, eu não conheço vocês. A porta está fechando. O portão do Éden já está fechado. Mas essa porta aqui pode fechar também. Pode fechar para você. E aí? O que a gente faz? Se esforça. A gente tenta até entrar. Tenta com força. Que é melhor você ser o último a entrar do que o primeiro a ficar do lado de fora. Como é que faz? Se você vem de uma igreja pentecostal, por exemplo, meu irmão é pentecostal. E o pregador fala, ele vai falar assim para você, não, vamos lá, você tem que se esforçar, você tem que fazer isso. Faz X, faz Y, faz Z, te dá uma fórmula que dá certo. Né? Não corta o cabelo, não faz isso, não faz aquilo, que dá certo. Mas isso é meio que apelar aos trabalhos, entendeu? Eu não acho que essa é a mensagem também. O que faz então? Como é que você entra ali? Eu vou falar para você. Se você quer entrar para esse lugar e não conhece o dono da festa,
dono da casa. Se você quer entrar e não conhece o dono da casa, sabe quem consegue te colocar lá dentro também? O filho dele. Se você conhecer o filho dele, ele te coloca dentro da casa. Jesus, ele é o filho do Deus vivo. Ele é o mesmo que estava naquele dia, de frente daquela sinagoga, quando aquele homem ou aquela mulher, não sei, perguntou aquilo para ele. Ele é o único, a única opção de reconciliar você com Deus. Essas mensagens de salvação, eu entendo que elas não são populares. Eu vou dizer por quê. Elas são um pouquinho chatas, porque ninguém gosta de imaginar que vai ficar pro lado de fora. Ninguém gosta disso. Você fala assim, como é que é o Deus da Bíblia? Ah, o Deus da Bíblia é um Deus bom. E é verdade, porque a Bíblia diz isso. Diz que Deus é bom. Mas a Bíblia também diz que o Deus da Bíblia é um Deus justo. E bondade e justiça são palavras difíceis de conciliar. Explico por quê. Imagina, por exemplo, se eu falo assim, feliz segunda-feira amanhã. Tá vendo? Duas palavras difíceis de conciliar. Feliz e segunda-feira, não dá? Oximino, acho que chama isso. A única palavra que dá certo é gordinho magro. Que eu falo isso para minha esposa. Ela fala, para de comer poutine. Eu falo, não, eu sou um gordinho magro. Posso parar de comer poutine, mas as outras palavras, tem palavras que não dá aí. Bondade e justiça, elas são difíceis de conciliar, porque se você sai daqui agora e você passa um sinal vermelho e a polícia te para, se ele for justo com você, ele vai te dar um ticket. Porque você quebrou a lei. Você quebrou a lei, está aqui seu ticket, vai embora. Mas se ele for bondoso, misericordioso com você, ele vai só te dar um warning. Vai falar assim, não vai. Mas não dá para ele ser misericordioso e justo ao mesmo tempo. Vocês entendem? Ou ele é justo e te dá o ticket que você merece, você quebrou a lei. Ou ele é misericordioso com você. Por isso que as mensagens de salvação, elas não são mensagens populares, porque as pessoas não se gostam de se ver num lugar onde as pessoas rangem os dentes, estão longe da glória de Deus. Mas o Filho pode te colocar lá, entenda isso. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Tem um teólogo famoso que ele diz o seguinte, trouxe aqui para você. Ele escreve o seguinte, que salvação não foi comprada pelos punhos de Jesus, mas pela mão furada dele. Não pelos músculos, mas pelo amor. Não pela vingança, mas pelo perdão. Não pela força, mas pelo sacrifício. Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, Ele deu tudo. Ele surrender, a palavra em inglês. Para que nós possamos vencer. Ele venceu os inimigos dele morrendo na cruz. E deixando que a morte conquistasse ele. Aquele versículo de Paulo que diz assim que para o nosso benefício, ele tomou uma pessoa que nunca tinha pecado, tomou sobre si o pecado. É isso que Jesus fez por você. E ele te coloca dentro dessa casa. É um Deus maravilhoso. É um Deus que te ama. É um Deus que quer você pertinho dele.
Melhor que isso não existe. Salvação, ela está aberta para todo mundo. Sabe quem, além de Abraão, além de Jacó, além de Isaac, você vai ver no céu? Você vai ver uma mulher que, de repente, fez um aborto e foi perseguida a vida inteira dela por culpa. Você vai ver aquele negociante, aquele homem de negócios que escolheu, às vezes, um caminho que não era lícito. Você vai ver um adolescente que, às vezes, foi abusado sexualmente dentro da casa dele e que acabou tendo que se prostituir. Sabe por que você vai ver essas pessoas? Porque durante a dor, porque durante o sofrimento, porque durante o desespero, eles chamaram e clamaram o nome de Jesus Cristo. E a salvação foi dada a eles. Esse é o Deus que a gente glorifica, esse é o Deus que a gente busca, e eu quero que você entenda isso. Esse é o Deus que você vem glorificar aqui nessa igreja todos os domingos. Glória seja dada ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito de Deus. Amém. Quero orar para a igreja, eu quero convidar o irmão do teclado aqui para me ajudar. Eu queria que você soubesse que a voz que clama no deserto confessou, em João também, no comecinho, que ele não era o Messias, mas que o que estava vindo depois dele era o Messias. João Batista deu toda a glória, deu toda a honra ao Jesus que você glorifica. Se esforça enquanto é tempo. Busca Jesus Cristo nas tuas orações. E Ele é misericordioso. Ele te oferece salvação hoje. Ele te oferece salvação amanhã. Ele te oferece salvação a todo tempo. Mas busca Ele enquanto é tempo. Procura o teu Deus e glorifica Ele. Vamos orar, meu irmão.